Meus pais insistiram em cuidar do bebê naquela noite, já que Scott e eu tínhamos um jantar marcado na casa de uns amigos. Quando voltamos e pedimos pela nossa filha, eles simplesmente disseram: "Nós a deixamos com a sua irmã." Na hora, confrontei meus pais: "Por que vocês não me perguntaram antes? Vocês sabem muito bem como ela é." Minha mãe então me deu um tapa e respondeu: "Como ousa falar dela desse jeito?" Fui tirar satisfação com a minha irmã, e ela debochou: "Ah, seu bebê estava chorando demais e me atrapalhando, então coloquei dentro de uma sacola e deixei em algum lugar." Entrei em pânico e liguei para o 190. Quando a polícia me ligou dizendo que havia encontrado o bebê e meu marido viu o estado em que ela estava, ele jurou que faria da vida de todos um verdadeiro inferno. 4 anos depois, finalmente me sinto pronta para contar o que aconteceu com a nossa família e como Scott destruiu, de forma sistemática, a vida de todos que feriram nossa filha Piper. Alguns dizem que fomos longe demais. Outros acreditam que não foi o suficiente. Você decide. Tudo começou numa noite de sábado aparentemente comum, em outubro de 2021. Scott e eu tínhamos sido convidados para jantar na casa dos nossos amigos Todd e Gina. Piper tinha apenas 4 meses e nós estávamos exaustos de passar semanas trancados em casa. Aquele seria o nosso primeiro momento de descanso desde que ela nasceu, uma oportunidade de conversar com adultos e comer uma refeição de verdade, sem ter que reaquecer sobras enquanto embalávamos um bebê chorando. Meus pais, Robert e Linda, vinham pressionando fazia semanas para passar mais tempo com a neta. Toda ligação terminava com minha mãe reclamando que quase não via Piper, que estavam envelhecendo e queriam criar lembranças. Por isso, quando se ofereceram para cuidar dela naquela noite, parecia a solução perfeita. Scott estava desconfiado. Ele nunca gostou muito da dinâmica da minha família, mas eu insisti que ficaria tudo bem. Afinal, eram meus pais. O que poderia dar errado? Minha irmã Jéssica morava com eles havia 6 meses, desde que seu último relacionamento tinha acabado em desastre. Ela tinha 28 anos, 5 a menos que eu, e acumulava uma longa lista de decisões ruins, drogas, roubos, mentiras. Já tinha passado por 3 clínicas de reabilitação, roubado dinheiro dos meus pais inúmeras vezes e até recebeu uma ordem de restrição de um ex-namorado, depois de arranhar o carro dele e ameaçar a nova namorada. Mas meus pais, especialmente minha mãe, se recusavam a enxergar Jéssica como realmente era. Linda tinha essa visão distorcida de que Jéssica estava apenas mal compreendida e passando por uma fase difícil. Arrumava desculpas para cada atrocidade que ela cometia, sempre culpando os outros pelo comportamento da filha. Jéssica era a caçula da família, e, aos olhos da minha mãe, simplesmente não podia errar. Quando deixamos Piper naquela noite, Jéssica estava largada no sofá da sala, fumando cigarro e assistindo a um reality show com o volume no máximo. Mal levantou os olhos quando entramos com o bebê no bebê conforto, a bolsa de fraldas e as instruções detalhadas que eu havia preparado para meus pais. Ela precisa mamar a cada 2 horas, expliquei para minha mãe, mostrando as mamadeiras já prontas. A fórmula está na cozinha, tudo já medido. É só esquentar no aquecedor, nunca no micro-ondas. Ela costuma dormir por volta das 7h30 e gosta de ser enrolada bem firme. Minha mãe me interrompeu com impaciência: "Querida, eu criei 2 filhos. Acho que consigo cuidar de um bebê por algumas horas." Jéssica deu uma risada debochada do sofá: "Ai, para de ser controladora, Brenda. É só um bebê, que dificuldade tem?" Scott deu um passo à frente, o maxilar travado: "O nome dela é Piper, não o isso. E a Brenda não está sendo controladora, está sendo uma mãe responsável." Jéssica finalmente se virou e lançou para Scott um olhar que poderia talhar leite. "Tanto faz. Deixem logo a criança e vão para o jantar chique de vocês." Senti um nó no estômago, mas meu pai já pegava o bebê conforto das minhas mãos, falando carinhoso com Piper. "Vai dar tudo certo, princesa", disse, usando o apelido de infância que tinha para mim. "Vão aproveitar a noite. A Piper vai ficar perfeitamente segura com a gente." Contra o meu instinto, fomos embora. O jantar na casa de Todd e Gina foi exatamente o que precisávamos: boa comida, conversa de adulto e 4 horas abençoadas sem pensar em mamadas e trocas de fralda. Conversamos sobre trabalho, planos de viagem para quando Piper fosse maior e, por um instante, nos sentimos como nós mesmos novamente, não apenas mamãe e papai.
Por algumas horas, consegui esquecer a ansiedade que tinha sentido ao deixar Piper na casa dos meus pais. Voltamos por volta das 10h30. A casa estava mais silenciosa do que o normal, a TV desligada e a maior parte das luzes apagadas. Esperei encontrar meus pais na sala, talvez assistindo ao noticiário, com Piper dormindo no bebê conforto. Em vez disso, os vi sentados à mesa da cozinha, com expressões estranhamente desconfortáveis. Como foi o jantar? Perguntou minha mãe, sem me encarar. Foi ótimo, respondi, olhando ao redor. Cadê a Piper? Meus pais trocaram um olhar que gelou meu sangue. Então, começou meu pai, pigarreando. A Jéssica estava um pouco sobrecarregada, então deixamos a bebê com ela, no quarto. Senti como se tivesse levado um soco no estômago. O quê? Ela queria ajudar, disse minha mãe, já se defendendo. Disse que é boa com bebês e que queria se aproximar da sobrinha. Scott já subia as escadas. Onde ela está? Onde está a Piper? No quarto da Jéssica, respondeu meu pai. Mas é melhor bater primeiro. Ela deve estar dormindo. Corri atrás de Scott, o coração batendo tão forte que eu só ouvia o eco nos meus ouvidos. O quarto da Jéssica ficava no fim do corredor, e uma fresta de luz escapava por baixo da porta. Scott bateu firme. Jéssica, voltamos. Precisamos da Piper. Ouvi barulhos lá dentro. Depois, a voz dela, estranhamente arrastada. Só um minuto. Mais movimentos, e então a porta se abriu. Jéssica estava com roupas amarrotadas, o cabelo desgrenhado, pupilas dilatadas. Estava claramente sob efeito de alguma coisa. Cadê minha filha? Gritei, empurrando-a e entrando no quarto. A cena era um caos, roupas espalhadas, garrafas de cerveja vazias, cinzeiros transbordando de bitucas. A janela estava escancarada, deixando o vento gelado de outubro entrar. Mas não havia Piper. Nem o bebê conforto. Nem a bolsa de fraldas. Jéssica, a voz de Scott saiu calma e mortal. Onde está a Piper? Jéssica deu de ombros, cambaleando levemente, e respondeu com frieza. Ela estava chorando demais, me deu dor de cabeça. Eu resolvi o problema. O que você quer dizer com resolveu? Eu já estava gritando, sem me importar com quem pudesse ouvir. Relaxa, Brenda. Nossa, como você é dramática. Jéssica se jogou na cama desarrumada. Ela estava fazendo muito barulho e me incomodando. Então coloquei ela dentro de uma sacola e deixei em algum lugar seguro. Ela está bem. O mundo parou. Eu não conseguia respirar. Não conseguia pensar. Scott agarrou os ombros de Jéssica e a sacudiu com força, onde, rugiu. Onde você a deixou? Jéssica riu. Sim, riu. Não sei. Em algum lugar lá fora. Ela chorava demais, eu só queria silêncio. Eu já corria a escada abaixo, com Scott logo atrás. Meus pais estavam na porta da cozinha, confusos com a gritaria. O que está acontecendo? Perguntou minha mãe. Jéssica colocou a Piper lá fora, consegui dizer entre soluços. Ela disse que a enfiou numa sacola e deixou em algum lugar. O rosto da minha mãe empalideceu. Isso é impossível. A Jéssica nunca faria isso. Pergunta para ela então, gritou Scott, já discando os 190. Mas, em vez de subir para confrontar Jéssica, minha mãe se virou contra mim. O rosto distorcido de ódio, e antes que eu pudesse reagir, ela me deu um tapa forte no rosto. Como você ousa falar dela desse jeito? Berrou. A Jéssica nunca machucaria um bebê. Você só quer fazê-la parecer ruim porque sempre teve inveja dela. Fiquei parada, com a bochecha ardendo, em estado de choque. Minha filha de 4 meses estava desaparecida, talvez morta, e minha mãe estava defendendo Jéssica. 190, qual é a sua emergência? A voz da atendente ecoou pelo viva voz do celular de Scott. Minha filha de 4 meses desapareceu, disse Scott, com a voz trêmula. Minha cunhada afirma que colocou ela numa sacola e deixou em algum lugar lá fora. Precisamos da polícia e de equipes de busca imediatamente. Enquanto Scott passava nosso endereço e detalhes para a atendente, voltei o olhar para meus pais.
Meu pai estava imóvel, a pele cinzenta de choque. Minha mãe ainda me encarava com ódio. Você vai destruir essa família, sibilou. A Jéssica cometeu um erro, mas chamar a polícia, isso é demais. Erro? Eu mal acreditava no que ouvia. Ela colocou minha bebê numa sacola e abandonou do lado de fora com 4 graus de temperatura. Isso não é um erro, é tentativa de assassinato. As horas seguintes foram as mais longas da minha vida. A polícia chegou em poucos minutos, seguida por equipes de busca e resgate. Interrogaram Jéssica, que já estava saindo da onda da droga e começava a perceber a gravidade do que tinha feito. Ela mudava a versão a cada minuto. Primeiro disse que tinha deixado Piper na porta dos fundos, depois perto do lixo, depois em algum lugar do bairro. Scott parecia possuído, liderando as buscas pela vizinhança, verificando cada lixeira, cada beco, cada canto onde uma mulher drogada poderia largar um bebê. Eu fiquei perto do telefone, ligando para o pediatra de Piper para garantir que a equipe médica estaria pronta assim que a encontrássemos porque nós íamos encontrá-la. A alternativa era impensável. Às 3h47 da manhã, o oficial Reynolds ligou com a notícia que me salvou a sanidade. Encontramos ela. Está viva. Hipotérmica e desidratada, mas viva. Estamos levando-a ao hospital infantil. Piper havia sido encontrada dentro de uma sacola plástica atrás de um posto de gasolina, a 6 quarteirões da casa dos meus pais. Ela passou mais de 5 horas do lado de fora, em temperatura de 3 graus Celsius. O plástico deu alguma proteção contra o vento, e a roupa de inverno grossa ajudou a manter um pouco de calor. Mas, quando Scott a viu na emergência azulada, quase sem reagir, algo dentro dele se quebrou. E, ao mesmo tempo, algo novo nasceu. Uma fúria fria e calculista tomou conta de Scott, algo que consumiria os 3 anos seguintes das nossas vidas. Piper passou 4 dias no hospital. Estava com hipotermia, desidratação severa e o que os médicos chamaram de falha no desenvolvimento causada pelo trauma. Mas ela estava viva, e iria ficar bem. Scott mal saía do lado dela, dormindo na poltrona desconfortável, segurando sua mãozinha e sussurrando promessas de que faria todos pagarem pelo que haviam feito. Enquanto Piper se recuperava, o sistema legal começou a agir. Jéssica foi presa e acusada de colocar uma criança em risco, negligência criminosa e abuso infantil. Meus pais foram investigados por negligência e por não supervisionarem adequadamente. O caso foi parar até no noticiário local, bebê encontrada abandonada atrás de posto de gasolina após briga familiar. Mas Scott não estava satisfeito com acusações criminais. Enquanto eu me concentrava na recuperação de Piper, ele começou a planejar algo muito mais profundo e devastador. Scott trabalhava em finanças corporativas, em uma grande empresa de investimentos. Por meio desse trabalho, construiu contatos com investigadores particulares, advogados e tinha acesso a recursos financeiros que a maioria das pessoas nunca teria. Sua firma lidava com fusões e aquisições, o que lhe dava experiência em rastrear conexões financeiras, analisar vulnerabilidades e entender como desmontar operações inteiras. Essas habilidades, somadas à rede de contatos profissionais e à disposição de usar nossas economias nessa campanha, tornaram possível o que pareceria impossível para qualquer outra pessoa. Ele foi metódico, paciente e absolutamente implacável quando precisava. Nos meses seguintes, enquanto por fora era o marido e pai perfeito, em silêncio começou a destruir sistematicamente a vida de todos que haviam ferido nossa filha. Ele começou por Jéssica. O processo dela era direto. Com seu histórico de drogas e várias testemunhas da confissão, já estava olhando para uma pena séria. Mas Scott não queria apenas esperar pela justiça comum. Contratou um investigador para vasculhar cada detalhe da vida dela, cada crime, cada pessoa que ela enganou, cada ponte que queimou. O investigador descobriu provas de que Jéssica vendia drogas na casa dos meus pais, usava o endereço deles para receber mercadorias roubadas compradas online e ainda recebia seguro-desemprego enquanto trabalhava em bicos a não declarados. Scott reuniu todas as provas e enviou anonimamente às autoridades competentes. Quando o julgamento começou, Jéssica não enfrentava apenas as acusações relacionadas a Piper, mas também crimes federais por fraude postal, tráfico de drogas e fraude em benefícios. O que poderia ter sido uma pena de 2 anos virou uma sentença de 8 anos em prisão federal. Mas Scott estava apenas começando. Minha mãe, Linda, trabalhava há 15 anos como administradora escolar.
Tinha orgulho do cargo de vice-diretora em uma escola primária. Scott descobriu que ela usava sua posição para dar informações privilegiadas a Jessica: quais casas ficavam vazias durante eventos escolares, quais famílias tinham itens valiosos, quais mães solteiras poderiam ser alvos fáceis para os golpes da minha irmã. Ele passou meses juntando provas, entrevistando vítimas e montando um dossiê impecável. Quando apresentou tudo ao setor de corregedoria do distrito e ao Conselho Estadual de Educação, Linda foi demitida imediatamente e perdeu para sempre sua licença de ensino. Aos 58 anos, sua carreira chegava ao fim. Mas Scott não parou aí. Também descobriu que minha mãe declarava Jéssica como dependente no imposto de renda havia anos, mesmo quando ela morava sozinha e trabalhava. Scott denunciou à Receita Federal, que abriu uma auditoria completa nas finanças dos meus pais retroativa a 7 anos. O resultado: uma dívida de mais de $40 mil em impostos atrasados e multas. Meu pai, Robert, era gerente intermediário em uma empresa de manufatura local, perto da aposentadoria e animado com a ideia de uma pensão confortável. Scott descobriu que ele ajudava Jéssica permitindo que ela usasse o endereço da empresa em seus esquemas e, em algumas ocasiões, a deixava entrar no prédio depois do expediente para usar os computadores e a internet em atividades nada legais. Scott reuniu as provas e entregou tudo à empresa. Embora Robert não tivesse participado diretamente de crimes, havia violado regras graves ao permitir acesso não autorizado às instalações. Robert foi demitido 6 meses antes de ter direito à aposentadoria integral, perdendo mais de $100 mil em benefícios de pensão. Scott também fez questão de garantir que todas as pessoas do círculo social dos meus pais soubessem exatamente o que havia acontecido naquela noite. Ele comparecia a cada reunião comunitária, cada missa, cada encontro de vizinhança onde meus pais estivessem presentes. Não fazia escândalos, não levantava a voz. Apenas dizia a verdade. Levava consigo fotos da Piper no hospital e, com calma, explicava o que Jéssica tinha feito e como meus pais haviam permitido. De respeitados membros da comunidade, meus pais passaram a ser vistos como párias. Amigos pararam de ligar. Vizinhos os evitavam. Foram afastados dos cargos voluntários na igreja. O mundo social que levaram décadas para construir desmoronou por completo. Mas a obra-prima da vingança de Scott foi o que ele fez com a casa deles. Meus pais haviam comprado a casa em 1987 e pagavam a hipoteca fielmente havia mais de 30 anos. Faltavam apenas 3 anos para quitá-la quando tudo ruiu. Scott descobriu que, ao longo dos anos, eles haviam refinanciado o imóvel várias vezes para socorrer Jéssica de seus problemas financeiros. Às vezes para pagar honorários advocatícios, às vezes para quitar dívidas que ela tinha feito em nome deles. O que começou como uma hipoteca de 15 anos em 1987 havia se transformado em um financiamento de 30 anos em 2019, apesar de décadas de pagamentos, o saldo atual era até maior do que o empréstimo original. Scott também descobriu que meu pai usará a casa como garantia em vários empréstimos ao longo dos anos. Dinheiro que, sem exceção, havia sido gasto para sustentar os vícios e problemas legais de Jéssica. Com Robert desempregado e Linda demitida, de repente não conseguiam mais arcar com as parcelas. Scott esperou até que estivessem exatamente 90 dias atrasados e, então, procurou o banco credor. Bancos muitas vezes preferem vender empréstimos problemáticos para evitar custos de execução hipotecária e a firma de Scott tinha conexões com várias instituições financeiras. Por meio de um arranjo complexo envolvendo o fundo de investimentos da empresa, Scott conseguiu comprar a hipoteca com desconto. Como novo credor, iniciou imediatamente o processo de execução. Meus pais tentaram desesperadamente colocar as contas em dia, mas Scott garantiu que não conseguissem. Cada vaga de emprego que Robert tentava, algum contato da rede de Scott fazia questão de barrar. Cada tentativa de Linda de voltar à área da educação esbarrava não só na perda definitiva de suas credenciais, mas também nas palavras certeiras que Scott sussurrava às pessoas certas. Quando a execução foi concluída, Scott comprou a casa em leilão por uma fração do valor. Meus pais, que haviam vivido lá por mais de 30 anos, encontrarão-se de repente sem teto e falidos. Mas Scott não parou por aí. Ele alugou a casa para uma jovem família adorável, os Johnson, com 2 filhos pequenos. Cobrou um aluguel acessível e contou a eles toda a história do que havia acontecido. Quando meus pais passaram de carro pela antiga casa e viram crianças brincando no quintal que antes fora deles, o impacto psicológico foi devastador.
Durante a recuperação de Piper, comecei a enxergar um lado de Scott que nunca tinha visto antes. Ele se tornou obcecado por documentação, passando horas todas as noites pesquisando precedentes legais, fazendo anotações, ligando para advogados e investigadores particulares. Criou planilhas elaboradas, rastreando cada pessoa que havia desempenhado algum papel no que aconteceu com Piper. Cada conexão que tinham, cada vulnerabilidade que poderia ser explorada. Você não entende, ele me disse certa noite, quando sugeri que talvez devêssemos focar na cura em vez da vingança. Eles não machucaram apenas a Piper. Eles quebraram algo fundamental sobre confiança e família. Sua mãe olhou nos seus olhos enquanto nossa filha estava desaparecida e escolheu proteger a pessoa que tentou matá-la. Isso não é algo que se perdoa e simplesmente se supera. Ele tinha razão, mas vê-lo trabalhar às vezes era assustador. Scott sempre tinha sido metódico na forma de lidar com problemas, mas aquilo era diferente. Aquilo era pessoal de um jeito que o consumia por completo. A primeira fase do plano dele focou em Jessica, mas não das maneiras óbvias. Enquanto ela aguardava o julgamento na prisão do condado, Scott desmontava, peça por peça, toda a rede de apoio dela. Contatou cada proprietário de imóvel que ela havia enganado, cada empregador de quem tinha roubado, cada amigo que havia traído. Reuniu depoimentos, provas, documentos mostrando padrões de comportamento que remontavam a anos. Jessica sempre havia sobrevivido manipulando pessoas, fazendo-se de vítima, encontrando novos salvadores quando esgotava os antigos. Scott garantiu que todos aqueles a quem ela pudesse recorrer soubessem exatamente do que ela era capaz. Ele chamou isso de a campanha da verdade, não espalhando mentiras ou fofocas, mas assegurando que a verdade completa sobre o histórico de Jessica estivesse disponível para qualquer um que fosse tentado ajudá-la. Quando o julgamento começou, 6 meses depois, Jessica não tinha mais ninguém. Nenhuma testemunha de caráter, nenhum parente disposto a falar em sua defesa. Os advogados haviam aconselhado meus pais a se distanciarem dela. Nenhum amigo restava sem já ter sido alertado sobre seu passado. Ela sentou-se sozinha à mesa da ré, com apenas uma defensora pública sobrecarregada ao seu lado. Mas a obra-prima de Scott nesse período foi o que ele fez com as redes sociais e a internet. Jessica sempre havia sido ativa online, se gabando do estilo de vida, postando fotos de itens caros que não podia pagar, construindo uma fachada de sucesso e felicidade. Scott contratou um especialista em tecnologia para arquivar cada postagem, cada foto, cada comentário que Jessica já tinha feito. Depois, criou sites que pareciam ser de fãs, páginas que fingiam admirar seu estilo de vida autêntico e suas escolhas corajosas. Esses sites reuniam cada coisa incriminadora que ela mesma havia publicado, fotos com drogas, relatos de golpes que aplicara, comentários cruéis sobre familiares. O truque genial era que esses sites apareciam primeiro em qualquer busca pelo nome de Jessica. Assim, qualquer empregador, proprietário de imóvel ou parceiro romântico em potencial encontrava imediatamente um dossiê completo de seus piores momentos apresentados como se fossem motivo de orgulho. Scott tinha tornado Jessica praticamente impossibilitada de conseguir emprego ou aluguel pelo resto da vida, tudo mantendo a plausível negação, afinal, ele só estava celebrando um lado autêntico dela. Enquanto isso, a investigação sobre o papel dos meus pais se expandia além de qualquer coisa que imaginávamos. Descobriu-se que a operação de tráfico de Jessica era muito mais extensa do que se pensava. Ela usava o endereço deles não apenas para receber mercadorias roubadas, mas como um centro de distribuição de drogas para uma rede de usuários e vendedores em todo o condado. A polícia encontrou evidências de que Jessica armazenava drogas na garagem dos meus pais, usava a internet deles para coordenar vendas e até organizava festas onde drogas eram consumidas e vendidas. Meus pais alegaram não saber de nada, mas a investigação de Scott mostrou o contrário. Ele entrevistou vizinhos que lembravam de carros estranhos chegando e saindo da casa deles a qualquer hora do dia e da noite. Encontrou registros financeiros provando que meus pais pagavam o plano de celular de Jessica, o mesmo telefone usado para coordenar as vendas de drogas. E, o mais comprometedor, conseguiu imagens de câmeras de segurança de um comércio próximo mostrando Jessica e traficantes conhecidos transportando caixas da garagem dos meus pais para vários carros ao longo de meses. Scott apresentou tudo isso ao promotor distrital, não como um cunhado buscando vingança, mas como um cidadão preocupado em que tinha acesso a informações relevantes para o caso. O promotor ficou impressionado com a profundidade da investigação e decidiu apresentar acusações adicionais contra Jessica por chefiar uma rede de distribuição de drogas.
Mais importante ainda, para o plano maior de Scott, as provas apontavam fortemente que meus pais precisavam ter sabido o que acontecia em sua própria casa. Mesmo que não pudessem ser acusados criminalmente, a responsabilidade civil era gigantesca. Scott financiou discretamente várias ações judiciais movidas por pessoas que haviam sido prejudicadas pelas drogas ligadas à operação de Jessica e meus pais. Os processos eram totalmente legais e bem documentados. Um adolescente que havia sofrido uma overdose de fentanil comprado com Jessica processou meus pais por fornecerem o local onde as drogas eram armazenadas e vendidas. Uma família cuja casa foi assaltada por um dos amigos viciados de Jessica entrou com uma ação alegando que meus pais criaram a rede criminosa que afetava seu bairro. Cada processo, individualmente, era pequeno, mas Scott garantiu que fossem dezenas. A seguradora da casa de meus pais tentou inicialmente contestar as acusações, mas Scott havia reunido provas tão contundentes do conhecimento e envolvimento deles que a companhia acabou resolvendo a maioria dos casos por acordo e logo depois cancelou totalmente a cobertura. De repente, meus pais estavam diante de centenas de milhares de dólares em sentenças judiciais, sem proteção de seguro e sem possibilidade de contratar outra apólice. Foi nesse momento que o conhecimento financeiro de Scott se tornou crucial. Ele sabia exatamente como empurrar alguém para a falência sem que isso pudesse ser ligado a ele. Conhecia os credores certos para pressionar, os bens certos para atacar e como cronometrar cada movimento para causar o máximo impacto. A guerra psicológica era tão devastadora quanto os ataques financeiros. Scott havia observado meus pais de perto durante todos os anos do nosso casamento e sabia exatamente o que mais importava para cada um deles. Meu pai se orgulhava de ser visto como um pilar da comunidade. Havia servido no Conselho Municipal, trabalhado como voluntário em várias instituições de caridade locais, era conhecido como alguém em quem se podia confiar. Minha mãe prezava sua reputação de avó dedicada e de mulher de família exemplar. Scott destruiu ambas as identidades de forma meticulosa. Ele começou indo a todas as reuniões do Conselho Municipal onde meu pai, Robert, estivesse presente, sempre sentado na primeira fila para garantir que ele o visse. Nunca disse uma palavra nem causou confusão, mas sua presença constante era um lembrete vivo do que Robert havia permitido que acontecesse com sua neta. Logo, outros membros do conselho começaram a questionar sua capacidade de julgamento e se alguém que não conseguiu proteger um bebê em sua própria casa deveria estar tomando decisões pela comunidade. Scott também fez questão de enviar informações detalhadas sobre a operação de drogas que funcionava na casa dos meus pais a cada instituição de caridade em que Robert atuava como voluntário. Mesmo que ele não tivesse sido formalmente acusado, o risco de responsabilidade era alto demais para as organizações sem fins lucrativos. Uma a uma, todas pediram educadamente para que ele deixasse suas funções. Com minha mãe, Linda, a abordagem de Scott foi mais sutil, mas igualmente eficaz. Ela sempre se orgulhou do papel de matriarca, de ser quem mantinha a família unida e organizava os encontros. Scott tratou de tornar esses encontros impossíveis. Ele entrou em contato com todos os parentes tias, tios, primos e lhes entregou documentação completa do que havia acontecido naquela noite. Sem acusações raivosas, sem exigir que escolhessem lados, apenas fatos. O que Jessica havia feito, como meus pais haviam reagido, quais foram as consequências para Piper. A reação foi imediata e devastadora para minha mãe. Familiares que a haviam como exemplo de responsabilidade e correção ficaram horrorizados com o que descobriram. Os convites para eventos em família pararam. As reuniões de fim de ano passaram a acontecer na casa de outros parentes, sem explicações. As ligações ficaram sem resposta. Linda tentou desesperadamente reconstruir esses laços, mas Scott havia sido meticuloso em sua documentação. Todos os parentes tinham cópias dos boletins de ocorrência, prontuários do hospital e transcrições da confissão de Jessica. Haviam visto as fotos de Piper no hospital. Sabiam que Linda tinha me esbofeteado quando minha filha estava desaparecida e que defendeu Jessica mesmo após saber do que ela tinha feito. A família que Scott havia observado de fora por tantos anos, com todas as suas regras não ditas e dinâmicas internas, desmoronou completamente sob o peso da verdade sobre quem realmente eram quando postos à prova. Mas talvez o aspecto mais devastador da campanha de Scott tenha sido a forma como ele conduziu a resposta da comunidade. Nossa cidade não era grande, e a notícia sobre o que aconteceu com Piper se espalhou rápido. Scott garantiu que se espalhasse com precisão e de forma completa.
Ele começou a falar em reuniões comunitárias sobre segurança infantil, sempre contando a história de Piper como exemplo de como tudo pode dar errado rapidamente quando os adultos falham em suas responsabilidades. Não precisava citar meus pais pelo nome. Todos sabiam de quem ele falava. Scott se juntou à Associação de Pais e Mestres da escola primária onde minha mãe havia trabalhado, defendendo políticas mais rigorosas de verificação de antecedentes para qualquer pessoa que lidasse com crianças. A mensagem era clara: aquelas pessoas tinham sido confiadas com o bem mais precioso do mundo e falharam de forma catastrófica. Poderia a comunidade confiar neles para qualquer outra coisa? A resposta era, consistentemente, não. A investigação de Scott também revelou algo que adicionou outra camada ao seu plano de vingança. Jessica vinha roubando de meus pais muito antes e de maneiras muito mais graves do que qualquer um tinha percebido. Ela falsificava a assinatura do meu pai em cheques, usava os cartões de crédito da minha mãe para compras online e até contraiu empréstimos em nome deles. Scott reuniu todas as provas e as apresentou a seguradoras, bancos e credores. De repente, meus pais não eram apenas vítimas do tráfico de drogas da filha, agora estavam potencialmente envolvidos em fraude financeira que durava anos. Os bancos exigiram pagamento imediato dos empréstimos fraudulentos. As operadoras de cartão cancelaram suas contas e pediram o saldo integral. As seguradoras abriram investigações para saber se meus pais tinham conhecimento das atividades de Jessica ao registrarem pedidos anteriores. Eles se viram presos em uma teia de obrigações financeiras que não podiam cumprir, com o crédito destruído e sem como conseguir novos empréstimos. Cada tentativa de refinanciar a hipoteca ou consolidar dívidas foi rejeitada por causa das investigações de fraude que cercavam suas finanças. Scott havia tornado impossível que mantivessem o estilo de vida ou encontrassem uma saída para o buraco que Jessica cavara. E como todas as provas vinham de investigações legítimas sobre os crimes dela, não havia como ligar nada daquilo diretamente a Scott. O sistema de justiça criminal tinha seu próprio ritmo. O julgamento de Jessica virou um espetáculo midiático e Scott fez questão de que a imprensa local cobrisse cada detalhe do que ela fizera com Piper. Ele forneceu fotos do hospital, registros médicos e até uma declaração de impacto como vítima, que deixou o tribunal em lágrimas. Jessica foi condenada a 8 anos em prisão federal. Mas nem isso foi o fim de sua punição. Scott garantiu que fosse transferida para uma unidade onde várias detentas eram mães que haviam perdido a guarda de seus filhos. Ele não provocou diretamente o que aconteceu com Jessica na prisão, mas não demonstrou remorso quando ela acabou passando boa parte da pena em proteção após múltiplos incidentes com outras presas. 2 anos depois daquela noite horrível, meus pais moravam em um apartamento de um quarto do outro lado da cidade, ambos em empregos de salário mínimo e enfrentando anos de ruína financeira. Haviam perdido a casa, as carreiras, o prestígio social e todas as economias da aposentadoria. Estavam na faixa dos 50 anos, começando do zero, sem nada. Minha mãe tentou me procurar várias vezes, querendo resolver as coisas e deixar para trás aquela situação desagradável. Mas nunca pediu desculpas por ter me esbofeteado ou por ter defendido Jessica. Nunca reconheceu que sua negligência quase custou a vida de Piper. Em vez disso, culpava Scott por exagerar e destruir a família por causa de um único erro. Eu não respondia às ligações nem às cartas. Não havia mais nada a ser dito. A vingança de Scott foi meticulosa, legal e absolutamente devastadora. Ele nunca quebrou uma única lei nem fez nada que pudesse ser ligado diretamente a ele. Apenas usou seus recursos, conexões e conhecimento para garantir que todos os que haviam machucado nossa filha enfrentassem as consequências apropriadas. Algumas pessoas me perguntam se acho que Scott foi longe demais, se não deveríamos ter deixado apenas a justiça criminal lidar com tudo e tentado perdoar. A essas pessoas, eu mostro as fotos daquela noite no hospital. Piper, com apenas 4 meses, arroxeada pelo frio, ligada às máquinas que a mantinham viva. Conto sobre os meses de terapia que ela precisou, os terrores noturnos que duraram até seus 3 anos de idade. Às vezes, Piper ainda se assusta quando ouve um barulho repentino e alto. Quando alguém me pergunta se Scott foi longe demais, eu respondo com outra pergunta: o que você teria feito? Jessica pegou 8 anos de prisão pelo que fez com Piper. Meus pais perderam a casa, as carreiras e o prestígio social por terem acobertado a filha e falhado em proteger a própria neta. Scott garantiu que todos os responsáveis pelo sofrimento de Piper enfrentassem consequências reais. Foi vingança? Sem dúvida.
Foi justiça? Eu acredito que sim. Hoje Piper tem 4 anos, é uma menina alegre, esperta, apaixonada por ginástica e leitura. Ela não guarda nenhuma lembrança daquela noite terrível, e nós cuidamos para que cresça cercada de amor e proteção. Ela sabe que tem avós e uma tia, mas também sabe que eles fizeram escolhas que a machucaram quando era apenas um bebê e por isso não fazem parte da nossa vida. Scott e eu continuamos casados, mais fortes do que nunca depois de algo que destruiria muitos casais. Agora temos mais um filho, Félix, que tem 18 meses. Moramos em outro estado, bem longe dos meus pais e de todas aquelas memórias. Às vezes me pego pensando no que teria acontecido se minha mãe tivesse reagido de forma diferente naquela noite. Se ela tivesse chamado a polícia imediatamente, em vez de me agredir e defender Jéssica. Se tivesse demonstrado arrependimento, em vez de tentar minimizar a situação. Será que Scott ainda teria destruído a vida deles de forma tão completa? Acho que não. A raiva de Scott não foi apenas pelo que Jéssica fez. Foi pela falha total dos meus pais em assumir a responsabilidade por quase matarem nossa filha. Foi pelo tapa que recebi da minha mãe enquanto nossa bebê estava desaparecida, possivelmente morta. Foi pela insistência deles em proteger Jéssica mesmo depois de verem do que ela era capaz. Eles tiveram várias oportunidades de fazer o certo e escolheram não fazer. Quanto a Jéssica, ela foi solta há 8 meses, depois de cumprir 5 anos e meio da pena. Soube por conhecidos que está morando em uma casa de reintegração em outro estado, trabalhando em um restaurante de fast food e enfrentando a dura realidade de que seu histórico criminal praticamente a impede de conseguir um bom emprego ou uma moradia decente. Além disso, foi obrigada a pagar a restituição das contas médicas e da terapia de Piper, uma dívida que provavelmente carregará para o resto da vida. Scott fez questão disso também. Muitas vezes me perguntam se sinto culpa pelo que aconteceu com minha família. A resposta é não. Eles fizeram suas escolhas, e Scott garantiu que enfrentassem as consequências. Piper merecia justiça e ela a teve. Algumas noites, quando a coloco para dormir e ela pergunta pelos avós, sinto uma pontada de tristeza pelo que poderia ter sido. Em outro mundo, talvez meus pais tivessem sido o tipo de avós que protegem a neta em vez de colocá-la em risco. Talvez Jéssica tivesse recebido ajuda antes de se tornar alguém capaz de abandonar um bebê em uma sacola atrás de um posto de gasolina. Mas não é esse o mundo em que vivemos. No nosso mundo, meu marido garantiu que todos que machucaram nossa filha pagassem um preço proporcional à gravidade da traição. E eu durmo melhor sabendo disso. A última vez que vi meus pais foi na audiência de sentença de Jéssica, há 4 anos. Eles pareciam mais velhos, abatidos por tudo que tinham perdido. Minha mãe tentou se aproximar de mim no corredor do tribunal, mas Scott se colocou entre nós. Ele disse em voz baixa: "Você teve a sua chance." Escolheu proteger quem tentou matar nossa filha em vez de assumir a responsabilidade pelo que aconteceu dentro da sua casa. Escolhas assim têm consequências. Meu pai apenas ficou parado, derrotado. Nunca mais tentou entrar em contato depois daquele dia. E eu não me arrependo do que Scott fez. Não me arrependo de ter cortado minha família da nossa vida. Não me arrependo de nada, porque todas as noites eu posso dar um beijo de boa noite na Piper e saber que ela está segura, amada e protegida por pais que fariam qualquer coisa para mantê-la longe do perigo. E todos que falharam com ela naquela noite aprenderam exatamente o que isso significa. A história poderia terminar aí, mas tem mais uma coisa que quero compartilhar. No mês passado, Piper voltou da escola e contou sobre uma apresentação que a turma fez sobre árvores genealógicas. Ela desenhou nossa pequena família, Scott e eu, os 2 irmãos dela e nosso cachorro Max. Quando a professora perguntou sobre os avós, Piper respondeu que não tinha. Algumas crianças não têm avós porque já faleceram, ela explicou para nós naquela noite. Mas os meus só fizeram escolhas ruins. Scott e eu trocamos um olhar por cima da cabeça dela, e vi algo nos olhos dele que não via há muito tempo: paz. Piper entende, do jeito que as crianças entendem, que quem faz escolhas ruins precisa lidar com as consequências. Ela sabe que é amada e protegida, e isso é o que importa. Naquela noite, depois que as crianças foram dormir, Scott e eu ficamos sentados na varanda com uma taça de vinho, vendo o pôr do sol. Nosso filho Félix dormia tranquilo no berço no andar de cima, e Piper estava deitada em segurança depois de ouvir sua história de dormir. Perguntei a ele:
Você já se pergunta como teria sido se a gente tivesse deixado a justiça cuidar de tudo? Scott ficou em silêncio por um longo tempo. Então respondeu: eu penso na Piper naquele quarto de hospital todos os dias. Penso em como ela estava fria, imóvel. Penso na sua mãe te dando um tapa enquanto nossa filha estava desaparecida. E sei que faria tudo de novo exatamente da mesma forma. Ele estendeu a mão e segurou a minha. Eles não machucaram só a Piper naquela noite. Quebraram algo na nossa família que nunca mais vai poder ser consertado. Mas talvez tudo bem. Talvez algumas coisas não devam ser perdoadas. Apertei a mão dele de volta, pensando na família que construímos a partir das cinzas daquela noite terrível. Diferente do que eu imaginava que uma família deveria ser, mas mais forte e verdadeira do que tudo que eu já conheci antes. Piper está segura. Nossos meninos estão seguros. Nós estamos seguros. E todos que ameaçaram essa segurança aprenderam que Scott e eu não fazemos promessas vazias quando se trata de proteger nossos filhos. Essa é a história. Foi isso que aconteceu quando meus pais insistiram em cuidar do bebê e o motivo pelo qual meu marido transformou a vida de todos eles em um inferno. Alguns podem chamar de exagero. Outros podem chamar de justiça. Eu chamo de amor.